Jesus, hoje o terceiro dia, a qual nós vamos meditar e aprender um pouco mais da palavra do Senhor em relação às mulheres da Bíblia, onde durante 30 dias nós estaremos estudando e meditando na palavra do Senhor e aprendendo com as mulheres da Bíblia, tirando lições com elas, aprendendo, edificando as nossas vidas juntamente com essas mulheres. Aleluia, Jesus! E eu quero te convidar para neste momento você meditar na palavra do Senhor comigo. Prepare um ambiente para o Senhor Jesus Cristo falar com você. Prepara um ambiente aí na tua casa, no teu lar. Quero convidar você a se assentar à mesa. Prepara a tua mesa, coloca a tua Bíblia, o teu caderno, a tua caneta e vamos aprender e a meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Aleluia, Jesus, quero te convidar a orar comigo nesta manhã. Fecha os teus olhos aí onde você está, liga o teu pensamento com o Senhor e vamos juntos adorar a Ele nesta manhã, apresentar o nosso melhor para Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Pai, no terceiro dia, Deus, a qual estamos aprendendo um pouco mais das mulheres da Bíblia, meu Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha tomar conta, Senhor, deste momento, desta live, Senhor, deste vídeo, Senhor, a qual nós iremos, ó Deus, transmitir a Tua palavra. Meu Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor esteja comigo nesta manhã uma vez mais. Quero te pedir para que o Teu Santo Espírito se faça presente neste vídeo, Senhor. Que não seja, meu Deus, meu Pai, Senhor, somente o meu eu neste momento, Senhor, mas sim o Teu Espírito juntamente comigo, Senhor. Toma a direção dos meus lábios nesta manhã. Toma a direção, Senhor, deste momento, ó Deus, de transmissão da Tua palavra. Senhor, prepara o coração das mulheres, Senhor, que estarão ouvindo, Senhor, esta meditação nesta manhã. Que esta palavra, Senhor, gere em nós, ó Deus, transformação. Que esta palavra, Senhor, gere em nós, ó Deus, um avivamento, um fortalecimento na Tua presença. Que nós possamos, meu Senhor, sermos revestidos pela Tua palavra. Me ajuda, Senhor, e me sustenta, Senhor, através, Senhor, deste momento, Pai. Que a Tua presença, Senhor, venha crescer e que o meu eu, Senhor, venha desaparecer, Pai. Fica conosco, Senhor, nesta manhã. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia, nós vamos continuar estudando no livro de Gênesis. E nessa manhã nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Sara e Agar. Nós vamos tirar as lições que nós temos para nosso dia a dia, para nossa caminhada com essas mulheres da Bíblia. Aleluia, Jesus. Ali no livro de Gênesis, vamos iniciar o nosso estudo da palavra do Senhor, aonde vai nos dizer no livro de Gênesis, no capítulo 16, no versículo 1 em diante, nós vamos estar lendo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, que eu tenho filhos por meio delas. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã, ele conheceu a Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Então disse Sarai a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos, faz ele como bem lhe proceder. Então Sarai a maltratou, e ela fugiu da sua presença.
O anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto. A fonte está no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença da Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebestes e terás um filho, a quem chamarás de Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. No versículo de número 13, ela diz assim: ela chamou o nome do Senhor, que ela falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela, agora olhei para aquele que me vê. Aleluia, Jesus! A Bíblia vai nos relatar a história de Agar e a história de Sara. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer lá no começo do versículo do número 14, número 15, na verdade, no versículo 4, onde Deus se apresenta para Abraão, e ele diz assim, no versículo 5, que Deus chama Abraão para fora e mostra para Abraão as estrelas do céu e as areias da praia. E Deus, ele vai dizer para Abraão que a descendência de Abraão, ele vai ser tão numerosa quanto as estrelas dos céus e quanto a areia da praia. Aleluia, Jesus. Jesus, neste momento, o Senhor Deus, ele faz uma aliança, uma promessa para Abraão, que Abraão, ele iria ser pai de uma grande multidão. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor, ele vai nos dizer que com o passar do tempo, ali no versículo de número 16, ele vai nos relatar que Abraão já estava em torno de 10 anos em Canaã, ou seja, passou em torno de uns 10 anos para que a promessa do Senhor para a vida de Abraão fosse colocado em questão por Sara, porque Sara, ela chega até Abraão e ela diz assim: Abraão, já estou velha e nós ainda não tivemos o nosso filho. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Sara, ela era estéril. Então, o que Sara, ela entende? Que a promessa a qual Deus fez para Abraão, ela não cabia na promessa de Abraão, que a promessa não era para a sua vida. Então, o que é que Sara, ela faz? Sara, ela vai e diz para Abraão que é para Abraão se deitar com a sua serva. Agar era serva, uma serva egípcia que servia a Abraão e a Sara. E então Abraão, ele faz conforme a instrução da sua mulher e ele se deita com a Agar para que eles possam fazer assim acontecer aquilo que Deus havia dito para multiplicar a sua descendência. Aleluia, Jesus. Porém, naquela época era permitido que quando a esposa fosse estéril, que não gerasse filho, poderia se deitar com a serva ela gerava, e quando a serva ela desse onde a serva gerasse, tivesse o filho, era pego essa criança e era colocado sobre os joelhos da mãe, da esposa no caso, né? E essa esposa, ela se tornaria a mãe daquela criança a qual foi gerada pela vida da serva. E assim aconteceu com Abraão. Abraão, ele se deitou com Agar e Agar, ela gera para que Sara faça cumprir a promessa do Senhor para a sua vida. Porém, mais à frente, a gente vai ver que quando Agar, ela gera, engravida, onde ela tem um filho no seu ventre, ela começa a mudar a posição de serva e ela quer ser melhor do que ela era, porque ela começa a ter um momento de
eu posso gerar, mas você não pode gerar. Eu vou dar sequência na promessa de Deus para a vida de Abraão e você não. A promessa do Senhor vai ser gerada dentro de mim. Eu serei a mãe do filho de Abraão verdadeiramente. E isso acabou gerando em Agar um sentimento de soberba, e aonde entristeceu a Sara, porque a ideia foi de Sara. Porque Sara falou para Abraão se deitar e assim acontecia a promessa. Aleluia, Jesus. Porém, a promessa ela era para a vida de Sara, não era para a vida de Agar. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que quando Abraão vai ter com Jesus, com Deus, quando Deus tem com Abraão uma promessa que ele firma e diz assim, ei Abraão, sai do meio da tua parentela e eu te levarei e eu darei tudo novo, darei terra e multiplicarei a tua geração, a tua descendência. Abraão, ele estava casado com Sara, ou seja, a promessa para a vida de Abraão era também para com Sara. Porém, o tempo passou em torno de 10 anos e nada aconteceu. Aonde lá no versículo de número 14, Abraão, ele questiona Deus. Aleluia, Jesus, ele vai dizer, no 14 não, no número 15, no 3, ele vai dizer assim, disse mais Abraão ao Senhor Deus, a mim não tens me dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, Abraão também estava em um momento em que assim, o Senhor fez uma promessa e passou o tempo e nada estava acontecendo, aonde Abraão questiona a Deus. Senhor, o Senhor não tem me dado filho, então um dos servos que nascer dentro da minha casa será o meu herdeiro. Esse será herdeiro das promessas que tens para minha vida. Este será herdeiro para com os bens que eu tenho. Porém, a promessa do Senhor, ele não é para com o servo que nascera dentro do lar de Abraão, e sim de um filho que nascerá das entranhas de Abraão. E o Senhor, ele vai dizer assim, ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem não será teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Levou o Senhor para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, e as podes contar? Então lhes disse, assim será a tua descendência, a qual você nem poderá contar, tão numerosa que será a sua descendência. Aleluia, Jesus. Ou seja, quando Sara chega para Abraão e diz assim, Abraão, o Senhor não me dera filho, deita-te com a serva Agar e você vai ter a promessa para se cumprir. O momento em que acontece na vida dos dois, em que Sara chega para Abraão, é um momento de desgaste, é um momento que os dois estão cansados porque não vê a promessa se cumprir, é um momento em que os dois estão desistindo, estão cansados porque não vê acontecer aquilo que Deus prometeu a eles. Então, neste momento, Abraão, ele vai olhar para Sara e vai concordar com o que Sara diz, porque porventura passou pela cabeça de Abraão assim, não, o Senhor falou que não vai ser de um servo, vai ser das minhas entranhas. Sara está propondo que eu me deite com Agar, certamente daí virá a promessa, certamente este filho será o meu herdeiro e será aquele a qual o Senhor diz que grande será a sua geração, e vai ser através da vida dele. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer mais à frente que a promessa que Deus tem, a aliança com quem Deus tem é com Sara e Abraão. Aleluia, Jesus. Mas mesmo assim, propício à situação que eles estavam passando, o que Abraão faz? Abraão aceita se deitar com Agar. E Abraão, ele se deita com Agar, e Agar, ela vai gerar. E quando ela começa a ficar soberba, gera um conflito dentro do lar, porque Sara, ela não gosta da atitude de Agar, e ela vai ter com Abraão, e ela questiona Abraão, e ela diz assim, que a serva que ele havia se deitado, ela está zombando, que a serva ela está desprezando a sua ama. E o Senhor, a Bíblia vai nos relatar que ela diz assim, que Abraão diz assim, olha, resolve, faça o que bem você entender, né? A situação está com você, Sara.
vai e resolve a situação. E quando Sarai, o que Sarai ela começa a fazer? Ela começa a maltratar Agar. E aí eu começo a pensar, uma coisa acaba levando a outra, né? Porque o que acontece? Quem mandou a serva se deitar? Foi Sara. Aí acontece que ela deita-se e aí começa a ter aquele momento de desconforto entre uma e a outra. E o que ela faz? Ela pega e ela começa a maltratar Agar. Ela maltrata tanto Agar a ponto de Agar pegar e sair para o deserto, correr da presença da sua serva. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ela está lá no deserto, ela tem um encontro com Deus, que Deus se apresenta a Agar e vai dizer assim, Agar, serva de Sara, da onde tu vais e para onde tu vens? Da onde tu vens e para onde tu vais? E ela vai dizer assim para o Senhor que ela está fugindo da presença da sua senhora. E o Senhor ele vai dizer assim para ela, volta e humilha-te. Volta e humilha-te perante a tua serva, porque da tua geração, da tua descendência, eu abençoarei e eu multiplicarei, e de sobremaneira a tua descendência, ela será numerosa que não se pode contar. Ou seja, a partir do momento em que Agar fugiu da presença da sua serva, que ela foi para o deserto, ela tem um encontro com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus. Ela tem um encontro com Deus, e neste momento que ela tem um encontro com Deus, Deus ele dá uma ordem, e Agar ela é obediente a essa ordem a qual Deus deu. E nós vamos ver mais à frente, nós vamos perceber que não tem mais relato da Bíblia onde fala que Agar ela volta a ser como ela era antes com Sara. Não. Ali vai acalmar os ânimos, ela volta, ela vai gerar, ela vai se humilhar, ela vai ter que descer. Aleluia, Jesus, e eu vejo neste momento uma permissão do Senhor, porque Sara erra ao ajudar a vontade do Senhor. Sara, ela erra em entender e achar que a promessa não era para ela, que era para outra pessoa. Sara erra neste momento, mas a misericórdia do Senhor ela é infinita para com a vida de Agar, porque Agar ela caiu de paraquedas ali no meio da situação, ela acabou gerando, claro que com a consequência da decisão de Sara, isso acabou gerando em Agar uma certa soberba, aonde gerou esse desconforto. Mas esse desconforto ele gerou para quê? Que Agar tivesse um encontro verdadeiramente com o Senhor Deus, porque a palavra do Senhor ela vai nos dizer ali no versículo de número 13, que ela vai dizer assim, agora olhei para aquele que me vê. Ou seja, ela reconhece a soberania de Deus na sua vida e ela percebe que há um Deus que vela por ela, que há um Deus que a enxerga, que há um Deus que cuida dela, que há um Deus que independente da situação que aconteceu, é um Deus que perdoa e diz assim, vai e te humilha e eu abençoarei a tua descendência. O Senhor diz para ela duas palavras-chave, humilha-te, desce na presença e eu abençoarei a tua descendência. Ou seja, o filho que você leva no teu ventre não é para desonra. Eu abençoarei, eu, Senhor Deus, estou te dizendo que eu abençoarei o teu filho de sobremaneira que não conseguirás contar a sua descendência. Aleluia, Jesus, sabe por quê? Porque lá no versículo no capítulo de número 15 e de número 5, há uma aliança de Deus com Abraão, e o Senhor ele vela por uma aliança, o Senhor ele vela por uma promessa. O Senhor disse que das entranhas dele iria sair a geração, e uma geração numerosa, e neste momento está incluindo Ismael, e o Senhor ele vela por aquilo que ele prometeu, independente daquilo, das nossas decisões, dos nossos erros, do erro de Abraão de acabar se deitando com a sua serva e não crer e não conseguir entender que a promessa era para a sua esposa. Ele errou sim, mas a palavra do Senhor, o Senhor vela pela promessa do Senhor na vida de Abraão, e isso alcançou
até a serva Agar, porque Agar estava levando no seu ventre o filho de Abraão. Aleluia, Jesus. E mais à frente nós vamos ver que com o passar do tempo, em torno de 13 anos, aparece o Senhor novamente a Abraão e ele renova a aliança que ele tem. E Deus, ele ainda vai mais a fundo e ele diz assim, ei Abraão, estarei eu te dando um filho de Sara. Até que Sara acaba rindo, será que porventura eu ainda irei gerar? Ela ri daquela promessa, porque Sara não consegue deslumbrar que na velhice ela iria conseguir gerar. Ela não consegue deslumbrar porque assim, neste momento em que Deus, ele volta e ele refaz, ele firma a aliança com Abraão. Abraão tem 99 anos. Ali na palavra do Senhor, no capítulo de número 17, diz assim, quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor aparece a ele e muda o seu nome e renova a aliança que ele tem. Sabe por quê? Porque a promessa do Senhor lá no começo é para a vida de Abraão e Sara. E mesmo que Abraão já tinha um filho chamado Ismael de 13 anos, a promessa do Senhor, ele ainda é com Sara. A promessa do Senhor engloba a Sara, é para com Abraão, mas envolve a Sara neste momento. Então o que vai acontecer? O Senhor, ele renova e ele ainda dá um prazo. Ele dá um prazo de 1 ano. Dentro de 1 ano, Sara iria conceber o seu filho. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que passando-se 1 ano exatamente, Sara dá à luz a Isaac. Quando Abraão tem 100 anos, Isaac nasce. Ou seja, Ismael já estava com 14 anos de idade. Aleluia, Jesus. Ou seja, a promessa que o Senhor fez com em torno de uns 24 anos atrás para Abraão e para Sara, ela se cumpre na vida de Sara e Abraão, aonde nasce o filho da promessa, que é Isaac. Isaac é o filho da promessa, é o propósito que o Senhor tem com a vida de Abraão. E o Senhor, ele vai dizer assim, lá no versículo de número, no capítulo de número 17, e no versículo de número 19 em diante, ele vai dizer assim, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e porás o nome de Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança. Porque o projeto e o plano do Senhor inicial, ele era já com Sara e com Abraão e com Isaac. A proposta que o Senhor tinha para a vida de Abraão era com Isaac. A promessa que Deus tinha para a vida de Abraão era com Isaac. Aleluia, Jesus. Isaac é o filho da promessa. Mas o Senhor também ressalta para Abraão o seguinte: e quanto a Ismael, também tenho ouvido. Certamente o abençoarei e farei fecunda a multidão. Eu multiplicarei grandiosamente e 12 príncipes gerará dele e dele farei uma grande nação. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vela. A promessa do Senhor é para a vida de Abraão. Tem Ismael na história? Tem, mas o Senhor honrou com Ismael. Mas a promessa do Senhor é com Isaac. Aleluia, Jesus. A promessa do Senhor, ele é com Isaac. E até hoje, nos dias atuais em que nós vivemos, ainda há uma guerra. Porque de Ismael deu-se origem ao povo árabe. E do nascimento de Isaac, da vida de Isaac, a promessa com a vida de Isaac, deu-se origem ao povo judeu. E hoje ainda há uma grande briga entre o povo árabe e o povo judeu. Aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor, ela foi cumprida na vida de Abraão e na vida de Sara. E o que eu quero trazer para a nossa vida hoje, nessa manhã, é que muitas vezes o Senhor, ele faz uma promessa para a nossa vida. E muitas vezes o tempo, ele vai passar porque com a promessa do Senhor existe um processo a qual eu e você precisamos passar. E muitas vezes no meio desse processo nós desfalecemos,
No meio do processo nós entristecemos, nós queremos desistir de tudo, nós achamos que a promessa não é com nós. E no meio do processo, o que a gente faz? A gente pega e a gente ajuda Deus a cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida. E muitas vezes nós deixamos acontecer coisas no meio da caminhada na nossa vida que muitas vezes vai nos trazer dor, muitas vezes vai nos entristecer o nosso coração, e por muitas vezes a gente vai passar um tempo convivendo com a decisão a qual eu e você tomamos errado. Ou seja, Sara, ela passou em torno de 13 anos convivendo com a sua serva e cuidando de um filho que não era o filho da promessa a qual Deus havia feito para ela. Por quê? Porque ela quis ajudar ao Senhor, a promessa do Senhor a se cumprir na vida dela. O que eu quero te dizer nesta manhã, minha irmã? A promessa que Deus tem, a promessa que Deus fez é para com a tua vida. Não terceirize a promessa do Senhor. Não queira ajudar o Senhor. Viva o processo que Deus tem para a tua vida. Por mais que muitas vezes vai ser um processo difícil, porque a espera ela não é fácil, não. A espera da promessa ela nos traz um desconforto, ela nos traz cansaço, mas a palavra do Senhor também lá em Isaías, ela vai nos dizer assim, ó: os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, aleluia, voarão como asas de águia, aleluia. Jesus espera no Senhor, confia no Senhor, permaneça fiel na promessa que Deus tem para a tua vida, não terceirize. Ei, a promessa é com você, o chamado que Deus tem é para com você, para com a tua vida. Viva o processo que Ele tem, viva aquilo que Deus tem para a tua vida, passe pelo processo, espere, confie e colhe os frutos de um processo, colhe os frutos das bênçãos que o Senhor tem. As bênçãos que o Senhor tem, Ele não tem limites para com as bênçãos, mas você precisa ter uma posição, você precisa confiar na promessa do Senhor. Enquanto Agar, nós vamos ver mais à frente que com o nascimento de Isaac, Ismael ele zomba de Isaac. A Bíblia não vai nos dizer o que é que aconteceu ali, qual foi o motivo dele zombar de Isaac, mas vai nos dizer que Ismael zombou de Isaac. Creio eu, imagine, por 14 anos eu sou o centro das atenções, né? Por 14 anos a promessa ela é para comigo e de repente tudo muda. Como é que não ficou a cabeça de Ismael? Porque neste momento Ismael tinha em torno de 13 anos, 14 anos com o nascimento do seu irmão. Então como que ficou a cabeça dele, não é? Ele foi zombar, ele foi querer tirar onda com o seu irmão. E o que acontece? Aleluia, Jesus, eles acabam sendo enviados novamente para o deserto, porque Sara ela não quer mais. Ela não quer saber de Agar ali na casa, ela não quer saber de Ismael, ela não quer mais saber. E aí o que acontece? Ele vai ter que, Ismael ele vai ter que sair junto com a sua mãe e eles vão para o deserto. Aleluia, Jesus, a palavra do Senhor ele vai nos dizer ali no capítulo de número 21 e no versículo de número 9 vai dizer assim, ó: Sara, porém, viu que o filho de Agar, egípcia, o qual lhe dera luz a Abraão, zombava de Isaque. E ela vai dizer para Abraão: deita-te fora essa escrava e o seu filho, pois dessa escrava não herdará o meu filho com o meu filho Isaque. Ou seja, Sara não quer saber dela ali. Vai, não quero mais saber. Te livra. Dá um jeito. Eu não quero mais essa mulher aqui. Eu não quero este filho aqui. Imagina como ficou o coração de Abraão diante dessa situação. É seu filho, tu vai ter que largar. E o que eu vou fazer, né? Mas a palavra do Senhor, ele vai dizer para Abraão, ele vai dizer assim no versículo 12, Deus porém disse a Abraão: não te parece isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque se chamará a tua descendência. Também do filho desta serva farei uma nação, porque é da tua descendência. Aleluia, Jesus, Deus ele vai ver
que Abraão ele fica com o coração entristecido com essa decisão, para tomar essa decisão. Então o que Deus faz com Abraão? Ele vai até Abraão e ele conforta o coração de Abraão e vai dizer assim: ei Abraão, fica tranquilo, faz o que está sendo mandado, porque eu tenho um projeto, eu tenho um propósito na vida do teu filho, e do teu filho eu vou cuidar. Fica tranquilo, não te preocupa, faz o que foi mandado, faz o que ela está pedindo, o que Sara, tua esposa, está pedindo, faz, porque eu vou cuidar, porque este é da tua descendência. E a gente vai ver que o Senhor, uma vez mais, ele vela pela sua promessa, porque ele conforta o coração de Abraão e diz: não te preocupa, eu vou cuidar, eu tenho um propósito, fica tranquilo, fica em paz, aleluia, Jesus. E ali na frente a gente vai ver que Agar, ela vai para o deserto com o menino, ele pega o seu filho e eles vão para o deserto, e a gente vai ver que Ismael, nessa época, ele está em torno de 18 anos, aleluia, Jesus, porque isso aconteceu depois de Isaac ser desmamado. Então, quando nasceu Isaac, Ismael tinha 14 anos, levou-se o tempo de desmamada, naquela época era de 3 a 4 anos, então vamos colocar que Ismael estava em torno de 17 a 18 anos quando ele foi para o deserto com sua mãe. E lá no deserto, Agar, ela se preocupa, porque não tá só mais ela no deserto, também ela tem um filho, né? Por mais que já é um moço, né? Mas ela tem um filho e ela se preocupa e ela diz assim: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora no deserto? Eu e esse filho, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E o que ela faz? Ela pega o seu filho e ela coloca ele de um lado. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim, que ela pega o seu odre, né, o odre de água, e ela vai para o deserto, né? E no versículo de número 15, ela vai dizer assim, consumindo toda a água do odre, acabou a reserva que ela tinha para o deserto, acabou-se o que ela tinha, né? Ela colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se à frente dele de uma boa distância, de torno de um tiro de arco, pois ela dizia: que eu não veja morrer o menino, que eu não esteja perto, né? Então assim, ela se assenta de frente dele e ela levanta sua voz e ela chora. E o Senhor, ele ouve não a voz dela, mas a voz do menino, porque o Senhor, ele chega para ela e diz assim: ouvi a voz do menino. E o anjo bradou a Agar desde o céu, dizendo: que tens, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz. Deste lugar onde está, levanta-te, ergue-te, levanta o rapaz e toma pela mão, pois dele farei uma grande nação. E Agar, ela vai olhar, e quando ela olha, ela abre os olhos a um poço com água. E eles vão tomar água, e Deus, ele estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto. Aleluia, Jesus. E aí eu vejo uma vez mais, né, como nós somos falhos, né? Como a gente coloca em dúvida a promessa do Senhor para a nossa vida. Como a gente se deixa levar pela circunstância. Porque lá na primeira vez, quando Agar, ela foge da presença da sua dona, né? Da ama de Sara, quando ela foge da presença dela, o Senhor, ele fala: por quê? Por que estás aqui? Né? E ele diz assim: volta, da tua descendência, do teu filho, da tua descendência eu farei uma grande multidão. Aleluia, Jesus. E nesse momento ela entra, eu creio, pensando assim: a promessa não era para comigo, a promessa era com Sara. Sara gerou e a descendência vai ser deles. E ela esquece, ela dá a voz à dúvida, porque ela esquece que quem prometeu a ela sobre a descendência, que teve um encontro com ela, foi Deus. Que Deus falou para ela que do filho que ela esperava iria sair uma grande multidão. E nesse momento ela dá voz à dúvida, né? A promessa não era comigo, esquecendo que quem realmente teve um encontro com Deus foi ela. E Deus falou para ela que seria da geração dela, que Deus iria cuidar também do
o filho, e faria uma grande geração que sairia príncipes. E a gente vê quantas vezes a gente coloca em dúvida a promessa do Senhor, porque o tempo passa, porque nós começamos a ouvir muitas vezes vozes das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós deixamos de confiar. E a gente vai ver o mesmo erro acontecer 2 vezes, uma com Sara e outra com Agar. A gente coloca muitas vezes em dúvida aquilo que Deus falou ao nosso coração, aquilo que Deus se apresentou a nós e falou pra gente. Então, assim, nessa manhã eu quero dizer pra você, ei, se Deus tem uma promessa pra tua vida, se Deus teve um encontro com você, se Deus fez uma promessa, descansa o teu coração. Ei, tenha calma, descansa. Viva o processo que Deus tem para a tua vida. Viva o tempo da espera. E durante a espera, adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Cante ao Senhor. Adore ao Senhor durante a espera. Porque Ele é fiel para cumprir a promessa dEle na tua vida. Só que nós andamos muito ansiosos. Nós vivemos ansiosos. E às vezes passa o tempo e a gente diz, não vai acontecer. Não é comigo. Ei, vamos parar com isso. Quantas vezes a gente dá voz ao inimigo? Quantas vezes a gente dá voz às pessoas que estão ao nosso redor e diz, não é com você, não vai acontecer. Ei, esquece essa voz, foca na voz daquele que te prometeu, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir na tua vida, independente da situação. Ana, eu não tenho dinheiro, Ana, eu não tenho estrutura, Ana, eu não tenho como, mas o Senhor, Ele vai te dar estrutura, Ele vai te dar condições, e aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel na tua vida. Aleluia, Jesus! Só que o nosso erro é duvidar da promessa do Senhor, e aí a gente começa a refletir das mulheres, né, que a gente estudou dos dias anteriores, e a gente vai ver lá, a Eva, ela não obedeceu, ela caiu. Deus teve misericórdia, né? Deu a sua descendência, recomeçou, caiu, duvidou daquilo que Deus falou, porque Deus falou assim, não toca, não come, porque certamente morrerás. Avisou a ela, o que ela fez? Ela teimou, né? Ela deixou a dúvida entrar no seu coração, e aonde acabou errando. Nós vamos ver a Sara. Dúvida entrou no coração, a promessa não é comigo. Acabou prolongando a promessa, colocou no meio gente que não tinha nada a ver com a situação, gente que teve que passar por deserto por causa de decisão de Sara. Agar teve que ir para o deserto porque foi uma decisão de Sara, uma tomada de decisão errada. Ei, vigia, fique firme na promessa do Senhor para não levar pessoas erradas para o deserto, para não frustrar a vida de pessoas que não tem nada a ver com a situação, que muitas vezes a gente quer terceirizar e acaba levando para o deserto sem merecer. Aleluia, Jesus. E a gente vai ver também uma mulher chamada, que na verdade na Bíblia não tem nome, mas é mulher de Noé, que permanece firme ao lado do esposo e é fiel a ele, e independente da situação, que tudo parecia meio anormal, ela resolveu confiar. Olha a diferença que teve, a postura de uma mulher que resolveu confiar naquilo que Deus havia dito para o seu esposo, confiar. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver que aquele que obedece e confia, ele traz bênção para a sua vida, mas aquele que deixa a dúvida entrar no coração, muitas vezes vai ter que passar pelo deserto, muitas vezes vai desfalecer porque duvidou da promessa do Senhor. Aleluia, Jesus, que nesta manhã nós possamos ser homens e mulheres que confiam no chamado do Senhor para a nossa vida, que confiam no propósito que Deus tem para conosco, que entende e compreende que o chamado é para nós, não é para terceirizar, não é para outra pessoa. O chamado é para nós, para minha vida, para a tua vida. Ei, te levanta, te coloca de pé, coloca na posição que Deus te chamou e toma posse da tua palavra, toma posse da palavra do que Deus colocou para você. O chamado é para a tua vida, não terceiriza, não leva pessoas que não tem nada a ver para o deserto, porque a promessa está demorando. Ei, confia no Senhor, espera no Senhor, que o Senhor renovará as tuas forças, e eu tenho certeza que a promessa ela vai se cumprir na tua vida, porque fiel é aquele que fez a promessa.
Fiel é aquele que te chamou, fiel é aquele que prometeu, descansa o teu coração. A palavra desta manhã é: descansa o coração enquanto a promessa não se cumpre. Descansa, respira, confia no Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida, mas confia e descansa o teu coração. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que esta manhã seja uma manhã de vitória, que nós possamos descansar o nosso coração e que possamos uma vez mais esperar e confiar no Senhor Jesus, porque Ele é fiel e Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos levanta e Ele nos sustenta. Que durante este processo de espera, eu e você possamos permanecer firme e que não venha gerar dúvida em nosso coração para que nós venhamos perder a bênção ou muitas vezes até aumentar o tempo da espera porque não conseguimos crer. Aleluia, Jesus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério, e obrigado por você que me acompanhou nessa live. Obrigado porque eu creio que grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Esse vídeo vai alcançar quem realmente necessita ouvir essa palavra. Abençoe a vida de alguém nesta manhã. Compartilhe esta mensagem. Me ajude a levar a palavra do Senhor através das redes sociais. Que o Senhor Deus venha nos abençoar e nos fortalecer. Querido Deus, querido Pai, a tua palavra nesta manhã ela foi pregada, Senhor. Pai querido, Pai amado, nos ajuda, Senhor, a passar pelo tempo da espera. Nos ajuda, meu Senhor, a entender e a compreender que Tu és fiel, Senhor. E mesmo que venham as diversidades, Senhor, na nossa vida, a Tua palavra, Senhor, ela permanece fiel a nós. Que nós possamos, ó Deus, segurar firme, Senhor, nas Tuas mãos e ouvir somente a Tua voz, meu Senhor. Guia-nos, ó Deus eterno, guia-nos, Senhor, pelo caminho que devemos andar e nos ajuda, nos sustenta, porque Tu és fiel, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco, Senhor, no dia de hoje, fica conosco nesta semana, Pai, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Um grande abraço a todos vocês.